E enquanto a vacina não chega, fica a dúvida, né? O que acontece com quem ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid? Muita gente não compareceu aos postos e muita gente foi aos postos e não teve nem vacina para receber aí, para se imunizar por completo. Fica aquela dúvida no ar. A eficácia da vacina fica em xeque? A eficácia da vacina fica perdida caso isso aconteça? Para isso eu fui conversar com o professor Caio César de Souza Alves. Ele é biólogo, mestre e doutor em saúde com pós-doutorado em imunologia. Ele é professor também de imunologia e microbiologia na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, a Federal aqui de Teoflotone. Eu conversei com o Dr. Caio César e ele explicou os detalhes sobre a importância de receber a segunda dose da vacina. Professor Caio, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, pela sua entrevista mais uma vez, a 98 FM. Eu começo perguntando ao senhor, o que acontece com as pessoas que ainda não receberam essa vacina? Elas devem ficar preocupadas, devem se preocupar, sim ou não, professor? Obrigado, Alain, pela oportunidade de falar aqui mais uma vez. Com relação a essa questão, é um pouco complicado, entendeu? Ainda não tem nenhum estudo falando se uma dose é eficaz ou não é, então a gente tem que receber a segunda dose da vacina. Tá? A questão de ficar preocupado, se a pessoa mantiver os protocolos de segurança, protocolo de isolamento, higienização, usar máscara, ela tem menos chance. Então é aquilo que a gente já falou, não é porque você tomou vacina que você vai sair, vai se liberar, vai parar de usar máscara, parar de utilizar os protocolos de segurança, tá? Mas a falta da segunda dose é complicado. Ela vai gerar um problema, pode gerar um problema mais para frente, tá? Professor, a gente assistiu também aqui na nossa região uma troca de vacinas, né? O pessoal trocou as vacinas. Isso segue também para isso? A gente não tem estudos que comprovam se há ou não reações, né? Sim, não tem estudos que comprovem se tem reação entre as vacinas e não tem estudos que comprovam que uma aumenta a eficácia da outra. Por enquanto a gente não tem nada, estão sendo desenvolvidos estudos, ainda estão sendo desenvolvidos, não tem resultado. Tem um estudo na Inglaterra que deve sair para agora em junho, julho, eles estão esperando resultados para saber se uma dose diferente de outra vacina levaria a uma melhora da resposta da eficácia. Mas, por enquanto, ainda não tem nada, tá? E aí, o que acontece é, se for recebida uma segunda, e essa segunda dose ficou com 14 dias de diferença, pode ser tomada a dose da vacina normal. Se esse intervalo for mais de 21 dias já entre a primeira dose e a segunda dose errada, não é permitido, não é recomendado tomar uma dose certeza de estar imunizada. Ela dose de uma vacina, uma dose de outra vacina, mas a certeza de imunização a gente só tem, com os estudos mostrados, só tem com as duas doses, para as vacinas que a gente tem atualmente aqui. É bom a gente enfatizar que os estudos são de vacinas por vacinas, né? As duas doses da AstraZeneca, as duas doses da Coronavac, que são as vacinas que nós temos aqui. Exatamente. Os estudos são a primeira dose com a vacina da AstraZeneca e a segunda dose com a vacina da AstraZeneca também, não confundindo. Tá? A mesma vacina na primeira e na segunda dose. Inclusive o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose não foi tirado de trás da orelha. Foram feitos estudos antes da fase clínica, durante o estudo clínico, e eles chegaram nesse intervalo, que é o intervalo melhor eficácia da resposta da vacina. Você recebe a primeira dose, seu organismo começa a produzir resposta, e aí, depois de um tempo, essa resposta vai ficando fraca. Na hora que essa resposta vai ficando fraca, a gente dá a segunda dose para organizar a célula de memória eficaz contra a doença, contra o coronavírus. Tá? Mas esse intervalo tem que ser pré-determinado, é o que recomenda as fabricantes. Primeira dose de uma vacina, segunda dose da mesma vacina, AstraZeneca, Coronavac. Certo, é bom a gente explicar isso. A gente não tem nenhuma expectativa da vacina da Pfizer vir para cá, né? Por causa daquele resfriamento, né, professor?
Sim, ela exige um cuidado no transporte e manutenção da vacina, que é um pouco mais complexo, tá? E a questão do Brasil, o tamanho do Brasil, a forma de distribuição, fica um pouco complicada a gente fazer essa distribuição, principalmente para gente que está aqui afastado de grande centro, tá? Então, ela pode até vir, mas chegar a esses centros afastados é um pouco mais complicado, exige uma logística muito complexa para poder fazer o transporte. Torcemos que seja possível, mas eu não acredito que ela venha até conseguirmos uma imunização completa. Professor, a gente está assistindo aqui no Flotônio, como já falei, essa falta da vacina, né? O governo federal não tem enviado para cá tantas vacinas como nós precisamos. Essas pessoas que não receberam, elas podem perder a eficácia dessas vacinas ou não? Então, como eu falei agora há pouco, a eficácia completa da vacina é só depois da segunda dose. Então, se você recebeu só a primeira dose, não é garantido que você tenha uma resposta eficiente depois de alguns meses, porque, como eu falei, foram feitos estudos e todos os estudos mostraram a desenvolvedora tudo e mostraram que só tem uma resposta se você tomar as duas doses. Então, essas pessoas que não vão conseguir tomar a segunda dose no intervalo pré-determinado, elas correm o risco, sim, de não estar desenvolvendo uma resposta eficaz. Então, essas pessoas têm que continuar mantendo os protocolos sanitários, os protocolos de segurança, para evitar ser contaminada pelo vírus e continuar sendo um transmissor do vírus, da doença. Mas ainda nessa pergunta, professor, eu queria entender sobre a questão da eficácia, por exemplo, da Coronavac, né? Ela tem a taxa de eficácia que é de 50, me parece que 38%, né? Se a pessoa demorar a receber a segunda dose, a D2, essa taxa de eficácia fica em xeque ou não? No caso, a gente está falando da imunização, né? As pessoas precisam das duas doses para serem imunizadas. Mas a eficácia, ela fica em xeque? Então, essa eficácia é na segunda dose também, entendeu? Depois do protocolo, você tem essa eficácia de 50%, tá? 50% e alguma coisa, que é aquilo que a gente falou. Você tem 50% de chance de não ter a doença, tá? E isso só foi obtido com a segunda dose. Então, a gente precisa da segunda dose com uma dose só. É aquela questão. Os estudos foram feitos e viram que o protocolo é 2 doses. Uma dose você não vai ter uma eficácia, uma imunização completa para esse paciente. Eu queria ainda abordar com o senhor em relação à eficácia da vacina, né? Porque o que acontece? As pessoas estão pensando que depois que receberem as 2 doses, estão imunizadas, podem voltar à vida normal e não é bem assim, né? Não é bem assim. É aquilo que a gente falou, até pelos valores dela, né? A gente acabou de falar, é só 50% de eficácia. Então você tem 50% de chance de estar infectado, de se infectar depois da vacina. Vai ser um caso leve, um caso assintomático, mas você vai continuar transmitindo a doença, tá? Vai continuar transmitindo o SARS-CoV-2. Então, mesmo depois da vacinação, todo mundo tem que continuar mantendo os protocolos de distanciamento, de segurança, de higienização, até termos toda a população, ou mais de 90% da população, vacinada com as 2 doses. Até esse momento, não dá para perder e liberar agora e perder agora no final. É isso, é bom a gente enfatizar isso, que as pessoas estão pensando que depois que tomarem a vacina ficam imunes, assim, no sentido de não pegar mais o vírus. Não é isso. As pessoas evitam ter casos graves e mortes, né, professor? Exatamente. Ela protege, assim, 50% das pessoas não vão pegar vírus e as outras 50% não vão ter casos graves e não vão ter óbito de forma, mas podem continuar sendo contaminadas. Tá? E essa questão até ter toda a população, o vírus vai continuar circulante. Então, não adianta você vacinar e sair, acabar se contaminando por não entrar nesse grupo que não tem a imunização completa, não tem anticorpos neutralizantes que impedem o vírus. Tá? Você vai sair, vai continuar espalhando esse vírus, vai continuar fazendo o vírus circular. A vacinação ela tem que continuar e os cuidados também, né?
Sim, os cuidados têm que continuar, não pode parar a vacinação, não é depois da segunda dose que você está liberado a voltar a fazer tudo, você tem que continuar mantendo os protocolos de segurança, de higienização, porque você pode entrar na casa dos 50% que que se infectam, não vão desenvolver uma doença grave, vai desenvolver uma doença, mas você vai continuar espalhando esse vírus e vai continuar circulando ele na população e mantendo a infecção para todos os outros que ainda não foram vacinados. Tá? Então é preciso tomar a segunda dose e mesmo depois da segunda dose não dá para relaxar depois da segunda dose. Não é vacina, não é no outro dia, não é um mês depois que vai estar liberado. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente. Agradeço sempre o carinho, a atenção, de sempre atender nossos pedidos aqui e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Alain. Só colocar que eu falei que agora não vai estar liberado. A gente pode voltar a uma vida normal, a gente chamar assim, né? Mas mantendo os protocolos, já vai precisar fazer, depois de estar vacinado, não vai estar fazendo lockdown mais, mas vai ter que continuar mantendo os protocolos de segurança, até ter um entendimento melhor sobre o vírus, sobre a doença, como que vai ser a resposta a longo prazo da vacinação, para a gente poder não sofrer o que a gente tem sofrido esses últimos meses, questão de morte e internações. Eu agradeço novamente, Alain, e estamos aí. São 8h08. Essa entrevista foi gravada na última sexta-feira, então está esclarecido então alguns pontos. Só para enfatizar, ainda não temos data, né, de imunização, de aplicação da segunda dose. E a prefeitura ainda não se posicionou em relação à continuidade da imunização com a AstraZeneca, que chegou na última quinta-feira em Teoflotone. A vacinação da AstraZeneca já começou na última sexta, mas o Executivo Municipal, a Secretaria de Saúde, não disse nada ainda sobre a vacinação para essa semana. Deve, nos próximos dias, acontecer aí a imunização.